Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de introdução à precificação eficaz. Meu nome é William Benedicto, sou sócio fundador da GB Assessoria Consultoria e Informação e dentro aí tudo que a gente vem apresentar hoje, tá? A gente vai falar especificamente dos pilares da precificação, porque o nosso propósito é ajudar os empreendedores e empresários da climatização a transformar o conhecimento em faturamento e lucro. Como é que você tem faturamento? Como é que você tem lucro se a sua precificação não está correta? Certo? Então, a gente vem aí mais uma vez auxiliar o mercado, tá? Então, a gente já tem aí uma vasta experiência, evento presencial, treinamento, consultoria, assessoria. É fácil ir sozinho? É, mas quando a gente vai junto, a gente vai muito mais longe e conquista muito mais coisas. Então, para a gente começar nessa aula, a gente precisa lembrar de 4 pontos importantes. A nossa precificação, ela precisa cobrir os custos do funcionamento da nossa empresa, ela tem que gerar lucro, ela tem que posicionar a empresa estrategicamente no mercado. Ah, mas como assim, Will, posicionar estrategicamente? Você quer ser visto e lembrado como a empresa que sempre cobra baratinho ou o cara que entrega a solução através de preço justo? Aí é o posicionamento. Beleza? Consequentemente, quando você se posiciona, você atrai o tipo de cliente certo para o seu negócio. E aí precisa ficar muito claro, o tipo de cliente, o perfil de cliente, ele não é igual. Estamos todos no segmento de climatização, mas só que o perfil de cliente para um não é o mesmo perfil de cliente para outro. É cada um no seu perfil. Beleza? Então, quando a gente vem falar disso, vocês precisam entender que tem que cobrir os custos da sua empresa, tem que gerar lucro para a sua empresa, tem que posicionar a sua empresa e tem que atrair o cliente certo para o seu negócio, tá? E aí, presta atenção nessa pirâmide. A base da sua precificação é a sua mão de obra e seu material. Uma parte dela são os impostos e as despesas gerais da empresa. Aí depois disso você colocar qual é a margem de lucro que você quer ganhar, para aí você ter o seu preço de venda. Lembrando que você tem que montar o preço de venda para cada um dos seus serviços. Ah, William, mas como é que eu vou montar o preço de venda para cada um dos meus serviços se eles são completamente diferentes entre si? Você vai usar os pilares da precificação, que são diversos itens. Aqui tem alguns listados, vai ter aí 10 itens listados aproximadamente, tá? E aí você pode observar que existem 3 tipos de custo: custo fixo, custo variável e custo oculto. O custo oculto é aquele que você não vê, é o custo que você tem para retornar para um cliente por ter executado um procedimento incorreto, beleza? O seu pós-venda tem que ser considerado aí no custo oculto, tá? Ou você joga ele dentro de um custo fixo, você coloca uma porcentagem para ele já ser um custo fixo, e aí você mata ele, certo? E aí nós temos aí margem de lucro, concorrência, valor percebido, a demanda e a sazonalidade, porque a gente trabalha mais no verão ou no inverno. E aí você precisa entender e fazer esse jogo de acordo com a precificação e de acordo com a demanda. E qual é o período do ano? Como eu já te falei, o perfil do cliente, tá? Entender qual é também a percepção do mercado em relação ao serviço. Então tem uma série de detalhes que a gente vai ver melhor esses detalhes dentro da nossa mentoria Precificação Eficaz, certo? Mas para você poder começar desde agora, desde essa aula de introdução, a fazer ajustes na sua precificação, eu vou te dar 3 pontos para você olhar: os seus custos, a sua concorrência e o valor percebido, certo? Por que 3? Porque fica mais fácil de você olhar. Você não vai começar olhando 10 itens, 15 itens, 20 itens. Aí vira para você e fala assim: não, você precisa pensar no BDI, você precisa pensar nisso, você precisa pensar nisso aqui, você precisa pensar no HH. Não. Vamos resumir, vamos deixar fácil, tá?
Então, pensa nos custos, na concorrência e no valor percebido. Ah, mas como é que eu vou olhar os custos, William? Vou olhar os custos desse modo aí, ó. A fórmula está aí. Então você vai ter um preço base. O que é o preço base? O preço base é o preço que o seu serviço mais simples tem que custar. Então, qual é o seu serviço mais barato? Vamos colocar assim. Ah, meu serviço mais barato é uma instalação X. Esse serviço mais barato tem que custar R$ 910 de acordo com esse preço base que vocês estão vendo, certo? Considerando o quê? Um custo total mensal de R$ 35.000, margem de lucro de 30%, realizando 50 serviços no mês. Então, se você fizer 50 serviços no mês, beleza? Para você ter uma margem de lucro de 30% com esse custo de 35 mil, o seu preço desses 50 serviços tem que ser pelo menos R$ 910. Ficou claro? Ah, William, mas aí, cara, eu não sei quantos serviços eu vou realizar no mês. E eu também não quero usar essa margem de lucro de 30%. Eu quero usar 40%. Beleza, você pega o preço base que você já tem, que você já calculou o preço base, tá? E joga na fórmula. Então, para você ter um preço base de R$ 910, com uma margem de lucro de 40%, com os mesmos R$ 35.000 de custo, você precisa fazer 54 serviços no mês. Precificação não é um bicho de sete cabeças, tá? Dá para simplificar e é isso que a gente está fazendo agora. Quando você vai olhar a concorrência, você precisa observar o que a sua região cobra, só para você saber se o tipo de cliente da sua região é o tipo de cliente que você quer. Porque às vezes você mora num bairro e o serviço que você presta não é para o tipo de cliente que está no seu bairro. É para um tipo de cliente, para um perfil de cliente que está em outro bairro. Então você precisa entender isso e analisar. Então presta atenção aqui no exemplo prático. Se o seu concorrente cobra R$ 900 por uma instalação e você cobra 1.350, você precisa explicar para o cliente o que o seu preço inclui, tá? Tá vendo aí, ó, garantia em 6 meses, documentação profissional, relatório e projeto. Você tem atendimento prioritário em caso de dúvida e problema, tá? Então vocês precisam entender que você justificou o seu preço, você não brigou com o cliente por conta de preço, porque o cliente foi para você, mas fulano cobra mais barato e tá tudo bem. E aí o cliente tem a liberdade de escolher qual tipo de serviço que ele quer. Porque você já mostrou para o cliente o que contempla o seu serviço. E aí o que acontece? Você começa a gerar valor. Ah, William, mas gerar valor? É, você começa a gerar valor. O cliente começa a perceber que o seu preço de instalação ele não é mais caro, ele é justo de acordo com o que você oferece. Então você vai explicar para o cliente que você usa esse tipo de ferramenta, que essa ferramenta dá uma precisão maior, você usa material XYZ. Você pode até falar para ele, olha, eu compro material nesse fornecedor aqui porque ele me garante a qualidade do material. Você entendeu que isso gera valor e diferencia? Mas vocês precisam entender e precisam usar, tá? Quando eu falo de investir em apresentação visual, lembra que eu venho falando há muito tempo para vocês de portfólio. Como é que você apresenta a sua empresa. Então, o modo que você apresenta a sua empresa foi o que eu fiz no começo dessa aula. Eu falei qual era a aula, eu apresentei o tema, eu apresentei a GB e mostrei quem são os parceiros e alguns clientes que a gente já atendeu. Ou seja, eu apresentei a GB em 2 minutos, nem isso. Então eu fiz um portfólio, coloquei no meio da aula e apresentei para vocês. Porque nem todo mundo que está assistindo a aula que conhece a GB, não é todo mundo que está na aula que me conhece. Beleza? E também usar aí depoimentos e outros casos que você teve sucesso, que vão melhorar o seu valor. O cliente vai entender que o serviço que você presta não é igual ao serviço do cara que cobra
300, 400, 500 reais, tá? Eu estou usando o valor, mas a questão não é o valor, tá? É para vocês entenderem que o fato de você ter uma precificação maior do que a dos seus concorrentes tem que demonstrar que o serviço que você entrega para o seu cliente é um serviço com mais qualidade, com mais velocidade e com ele vai ter uma percepção, início seu cliente, eles vão voltar, início seu cliente vai ter uma percepção de que o que ele está investindo, ele está tendo de retorno, beleza? Igual tecnologia inversa. E aí, para você ter um passo a passo de como você vai fazer essa precificação, você precisa entender que é uma escadinha, tá? Então você vai primeiro calcular todos os custos envolvidos para sua empresa funcionar. Ah, William, para minha empresa ficar de pé no mês eu preciso de 50 mil reais. Beleza. Você precisa de 50 mil reais. Ponto. Para executar esse serviço aqui, ó, qual o custo que você tem desse serviço? Ah, desse serviço eu tenho uma porcentagem dos 50 mil reais, uma porcentagem do carro, uma porcentagem da minha mão de obra. Beleza. Quanto tempo vai demorar para executar esse serviço? Ah, vai demorar 4 horas. Então você vai considerar lá 4 horas de trabalho. Aí que entra a hora homem. E aí você precisa enxergar que a hora homem você não vai considerar só o tempo de execução, você vai considerar na mão de obra e depois você vai entender se o quanto você determinou de tempo de serviço, se o tempo que você determinou de serviço atende ao que você jogou de custo. Então tem uma regrinha aí, tem um jeito de você calcular a hora e aí você joga isso em cima do tempo o tempo de produtividade da sua equipe técnica, beleza? A gente vai falar mais sobre isso dentro da mentoria. Aí você vai adicionar a sua margem de lucro. Depois de você adicionar a sua margem de lucro, você vai considerar o valor agregado. Qual tipo de material que eu uso? Qual tipo de trabalho que eu entrego? Eu entrego só a instalação? Ou eu entrego a instalação, um relatório, um projeto e dou uma visita adicional para o cliente? Tudo isso gera valor na sua precificação e você pode e deve cobrar mais caro por conta dos serviços adicionais que você entrega na execução do seu serviço. Beleza? E além de tudo isso, tá? Porque aí, presta atenção aqui, ó. A gente calculou os custos, estimou o tempo de execução de cada um dos serviços, adicionou a margem de lucro, considerou o valor agregado. Tá pronto? Tá. Para hoje tá pronto. Para amanhã? Para amanhã não. Você precisa revisar. Porque o preço do seu material pode ter subido. O custo da sua empresa pode ter aumentado. Tá? Vamos dar um exemplo simples. O aumento do dólar impacta no aumento do peso do cobre. Aliás, no quilo do cobre. Consequentemente, o material vai subir. Beleza? Você trocou de veículo. Você está com um veículo que tem uma economia melhor. Então, o seu valor de deslocamento mudou. Beleza? Então, você precisa colocar tudo isso na ponta do lápis e rever aí de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, se o seu custo ainda está dentro da precificação que você estimou. Certo? Então, tudo que a gente falou nessa aula é a base. É a base para começar a falar de precificação. Justamente por causa disso, na nossa mentoria, vão ser 4 aulas exclusivas falando especificamente sobre como precificar. A aula é prática, não é aula para você ficar ou me ouvindo falar. A aula é ao vivo e prática. Ó, tem essa situação aqui, como é que resolve? Resolve assim. Ah, como que calcula? Calculo assim. Então a gente vai primeiro entender quais são os custos do seu negócio. Você precisa saber. Você precisa saber quanto que custa a sua empresa. Entendeu? Você precisa entender a diferença do seu preço e do seu lucro. Porque aí você começa a desenhar a sua precificação estratégica, que é a precificação de acordo com a realidade do seu negócio.
da sua empresa, dos seus objetivos. Você vai entender quais são os valores que você tem que gerar no perfil de cliente que você quer atender. E entender também o porquê você tem que voltar na sua precificação periodicamente para que ela esteja sempre alinhada com os seus objetivos. Lembra, precificação é um pedaço do seu planejamento. Então, a ideia é ajustar o seu planejamento começando pela precificação. É por isso que eu espero você nas nossas próximas aulas ao vivo.